Em 2022, a gente volta a Pandora e a companhia dos Na'vi. Então hoje no Cinefilu a gente vai conversar um pouquinho sobre como essa aventura começou lá em 2009, em um longa-metragem que marcou sua época e cravou sua importância na história do cinema. Hoje a gente fala de Avatar. Então dá like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. Avatar é um filme de 2009, dirigido pelo James Cameron, que no seu currículo tem muitos filmes que marcaram a história do cinema, como O Exterminador do Futuro, Aliens: O Resgate, Titanic e Avatar. James Cameron não tem medo de inovar no uso de recursos tecnológicos e de fazer grandes produções. E Avatar, seu último projeto de grande sucesso e impacto, está ganhando uma sequência, Avatar: O Caminho da Água, que está estreando em dezembro agora nos cinemas e que ainda tem mais 2 sequências já em produção. Nomeado em 9 categorias do Oscar, Avatar levou 3 estatuetas: direção de arte, fotografia e efeitos visuais. Todos esses responsáveis pela estonteante criação de Pandora, o mundo onde se passa esse filme, que é uma lua de um planeta gasoso fictício, que, independente da opinião que você tem em relação à trama em si, não dá para negar a beleza e a grandeza do que essa criação dessa equipe nos causa. No tempo, o longa se passa no futuro e a humanidade ocupa Pandora para 2 objetivos principais e talvez antagônicos. Um deles são fazer pesquisas científicas e contatos com o povo nativo do local, os Na'vi, enquanto o outro é tentar explorar um mineral bem precioso que tem ali dentro do planeta, o Unobtainium. Nesse contexto, o ex-fuzileiro naval americano Jake Sully chega ali ao planeta e à expedição para tentar obter, primeiramente, apenas benefícios pessoais, porém, com o tempo, envolvendo-se com a população nativa, ele acaba descobrindo uma nova forma de viver, de enxergar a vida e algo a proteger. O primeiro impacto da trama, como eu disse, realmente são os visuais e todos os efeitos usados para a criação desse mundo de Pandora e dos Na'vi. E mesmo sendo de 2009, eles causam um impacto até hoje impressionante. Avatar ele foi filmado com uma câmera 3D, então a gente tem uma noção de tridimensionalidade muito grande, mesmo na versão que não é 3D. E também foi usada a captura de movimento dos atores para que eles fossem fazer os personagens nativos de Pandora. Então, mesmo quando a gente vê ali os personagens dos Na'vi, eles não são simplesmente efeitos computadorizados. Tem o trabalho dos atores, a captura de movimento deles, de suas expressões, com os efeitos adicionados depois. Outro aspecto muito interessante de Avatar é a forma como a gente é apresentado aos Na'vi, a esse povo de um país distante, de um aspecto bastante antropológico. Junto com Jake Sully e o grupo de cientistas, a gente vai descobrindo mais sobre a cultura dos Na'vi, sobre sua vivência, sobre sua religiosidade. E dessa forma o filme toca na relação entre povos e culturas diferentes, na relação que se pode ter de respeito, mas também que acontece muitas vezes de exploração de um povo por outro e da resistência que isso acaba gerando. A primeira reação que a gente tem, até por um ambiente um pouco tropical ali de Pandora, é a gente fazer uma comparação em relação à chegada dos europeus nas Américas e todos os conflitos e extermínio e exploração que teve. Tem até algumas pessoas que comparam a trama de Avatar com Pocahontas, por causa de algumas semelhanças em relação a isso, e a relação entre o protagonista humano e a protagonista nativa, mas também ele pode ter um subtexto em relação às invasões que estavam acontecendo naquela época pelo governo dos Estados Unidos e de outros países ocidentais a países do Oriente Médio. Uma prova de que esse tema estava em alta e em perspectivas diferentes no cinema foi que no ano em que Avatar estava concorrendo a melhor filme, quem levou a estatueta foi o filme Guerra ao Terror, da Catherine Bigelow, que fala também de uma experiência de invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Mas também o filme ele toca em questões ambientais, das quais James Cameron é ativista há muitos anos
e já falou em entrevistas que ele quis trazer esse assunto para os filmes de Avatar, para espalhar essa palavra em relação às causas ambientais. E em contato com todo esse mundo, essa nova cultura, essa nova forma de pensar e uma vida com talvez mais liberdade através de seu avatar, que são corpos híbridos entre DNA humano e DNA dos nativos Na'vi, que a humanidade usa para poder sobreviver em Pandora e ter contato com os nativos, já que a gente não consegue respirar na atmosfera daquela lua. Com isso, as suas motivações elas vão se alterando. Se antes ele tinha uma motivação mais egoística, ele vai mudando de ideia conforme o filme e tendo uma evolução pessoal. Mas também que gera crises de identidade sobre o que seria sonho, o que seria realidade ali na sua vivência em Pandora. Outra coisa bastante interessante do filme é a quantidade de personagens femininas importantes que tem aqui em Avatar, desde lá de 2009, mas que na verdade, se você pensar, é bem comum nos filmes do James Cameron. Tanto que a gente tem nos filmes dele desde Sarah Connor, Ellen Ripley e, queira ou não, Rose de Titanic também, que são personagens que ficaram marcadas na história do cinema até hoje. E a protagonista nativa Neytiri, que vai ensinar a Jake os costumes e a cultura de seu povo, vai ensiná-lo a sua língua, que foi criada por um linguista realmente aqui para o filme do Avatar. E aí a gente vai tendo uma perspectiva da história do lado dos nativos, que se tratam não a si mesmos como selvagens, mas aos humanos como os aliens, os forasteiros que eles são. E a gente tem aqui em Avatar os Na'vi como algo próximo ao arquétipo do bom selvagem, um termo usado muito tempo na literatura científica para falar de povos nativos como se fossem naturalmente bons. E na verdade, para mim, o filme ele só peca um pouquinho nisso aqui quando o povo Na'vi ele aceita muito fácil o Jake ali tomando uma posição de liderança entre os nativos, que acaba indo um pouco no sentido de um homem branco bom salvador, sendo que os nativos ali já se organizavam numa resistência e tinham essa capacidade de se organizar contra as coisas ruins que os humanos estavam fazendo. Mas é isso, gente. Por mais que a trama mais básica, a espinha do roteiro, que é o contato entre dois povos diferentes e essa relação de romance entre esses dois protagonistas já tenha sido contada em outros filmes, a forma como Avatar faz isso, a forma como a gente vê os povos Na'vi e tem essa relação antropológica com eles, e também, que não dá para deixar de segundo plano, todo o aspecto visual e sonoro muito maravilhoso e imersivo que a gente tem na construção de Pandora, e essa tecnologia nova que o filme traz, que são esses avatares, faz que o filme seja, sim, uma experiência única. Foi um filme que marcou de forma definitiva e disruptiva o cinema e que tem prometido ainda mais com suas sequências. E a primeira que vai chegar pra gente agora em 2022 ainda é Avatar: O Caminho da Água, em que a gente vai acompanhar a família de Jake Sully e Neytiri. E uma das justificativas que o James Cameron deu para essa sequência tá saindo só agora foi que ele estava mergulhando em águas profundas para conhecer melhor como que era a realidade ali embaixo do mar. Sim, o cara é dedicado e ele realmente é um mergulhador profissional, ele gosta muito disso, tanto que ele tem em sua obra o filme O Segredo do Abismo, de 89, que já se passa aqui embaixo do mar, e ele foi simplesmente o primeiro ser humano que desceu a 10 quilômetros de profundidade nas Fossas Marianas. E inclusive lançou um documentário em 3D sobre essa experiência. E para mostrar que a dedicação não é pouca para trabalhar com James Cameron, muitas das cenas de Avatar: O Caminho da Água foram gravadas embaixo da água. Que dedicação dessa equipe, hein? As primeiras impressões das pessoas que já assistiram o filme têm sido bem positivas, então eu estou muito curiosa para assistir essa sequência de Avatar. Mas quero saber vocês também, o que vocês estão sentindo, se vocês estão ansiosos ou não, e a opinião de vocês sobre o primeiro filme, Avatar de 2009, o que vocês acham, o que vocês sentem em relação a esse filme. E Avatar está disponível para streaming na Disney Plus, caso vocês queiram assistir o primeiro antes de ir para o cinema ver a sequência. Então por hoje é isso, pessoal. Obrigada por me seguir até o fim do vídeo.
Deixem like aqui e os comentários o que vocês acharam do filme e logo eu volto. Até a próxima!